Bom, vamos lá então para a segunda aula aqui da parte nossa completa de gestão de risco para swing trade, tá? Pessoal, vocês estão vendo aqui que são isso aqui tudo, né? A gente viu lá no risco retorno, e agora a gente vai ver na gestão da carteira. São ensinamentos preciosíssimos, né? São coisas que realmente funcionam, mas que, falando da matemática por trás, é uma matemática muito simples, né? É uma matemática lá que a gente aprende nos primeiros anos de escola, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, tá? Então são conceitos muito simples, é o que a gente já falou aqui da bandeira da simplicidade, né? Porque o que é simples a gente consegue aplicar com consistência e ao mesmo tempo é muito eficiente. A gente vai ver aqui na gestão de carteira agora, tá? A forma que a gente faz ela é muito, né? Muito simples e muito eficiente, tá? Eu montei aqui agora aqui um Excel, tá? Só deixei, vocês vão ver que dá para eu montando ele junto com vocês, tanto que é simples, tá? Mas eu deixei aqui para a gente ser mais eficiente e a gente focar nos conceitos. Eu deixei ele pré-pronto aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o capital da nossa carteira, né? Então eu vou trabalhar com swing trade. Qual que é a minha carteira que eu vou trabalhar com ela, né? Para quem está começando, eu sempre sugiro colocar um percentual menor, né? Beleza, você vai diversificar todo o seu capital. Então, você, exemplo, tá? Eu não sei quanto você tem de capital, se você está começando agora, se você é alguém que já vem de uma educação financeira, de poupar, enfim, tá? São só exemplos aqui de números. Vamos dizer que você e sua família têm uma reserva aí de 500 mil, tá? Então, você diversificou com outros investimentos, né? Não só no mercado financeiro, e no mercado você tem investimentos fora do mercado financeiro, dentro do mercado financeiro você calcular fundos de investimentos, fundos imobiliários, renda fixa, não sei o que você colocou. Mas aí você separa desses 500 mil, 100 mil para fazer swing trade, tá? É um exemplo. Então, nesse caso aqui, a carteira, o capital da carteira de swing trade seria 100 mil reais que a gente entraria aqui, tá? O que eu sugiro? Nesse mesmo exemplo, eu tenho 500 mil. Cara, tá começando o swing trade agora, separa uma carteira menor, tá? Vou começar aqui com 50 mil, 10% do meu capital aqui, eu vou colocar para swing trade até eu sentir confiança que eu tô sabendo o que eu tô fazendo, tô mandando bem, já tenho um histórico de resultados aqui, tá? É, Aí depois eu aumento essa carteira minha, né? Então de 50 mil põe ela de 100 mil, 150 mil, 200 mil. O Carbola tô muito bom, muito bem aqui no swing trade, estou gostando demais, estou fazendo uma gestão muito eficiente. Eu quero botar aqui metade do meu capital. Por que não, né? Se você já sabe o que está fazendo, o problema é você trabalhar com o que você não conhece, tá bom? Ah, então, pode ser qualquer valor aqui, tá? Vamos colocar 100 mil aqui por questão didática, então eu tenho... Opa, tá errado aqui, né? Vamos escrever certinho aqui. Corrigir o português. Bom, capital da carteira, aí ficou melhor, né? O ruim do Excel é que ele, às vezes a gente digita rápido e ele não tá nem aí para português. O negócio dele é números. Então ele não corrige como Word. Vamos lá. Então, capital de 100 mil para efeito didático, tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar todos esses 100 mil e vou colocar numa operação só. E não faz muito sentido, né? Então, eu tomei um stop lá. Ah, Como a gente posiciona stop aqui, a nossa forma de operar já é no gráfico diário. Então, posso ter um stop de 10%, eu vou falar já já de faixas de stop, tá até aí na tela. Então, se eu tomar 10% de stop, putz, eu já vou perder 10% do meu capital. Então, não faz sentido, né? E aí entra uma regra muito legal, né, do Alexander Elder, que fala aí pra gente se expor ao máximo de risco de 2% por operação, tá? Então, é lógico que no mercado eu tenho os riscos sistêmicos, né? Por exemplo, é, quando teve a tragédia lá dos rompimentos das barragens da Vale, né? São riscos extras, né?
que pode ser que vai abrir com gap, né? Vai pular seu stop, então às vezes você vai ter que stopar aquela operação, um risco um pouco maior, tomando um risco maior do que você planejou, mas isso são coisas esporádicas, né? E quando isso acontece dentro do que a gente vai falar aqui, você divide a sua carteira em várias operações, isso vai acontecer com um quinto da sua carteira, ou um sexto, dependendo de quantas, em quantas operações está dividida a sua carteira. E a gente vai ver como fazer isso aqui, tá? Mas via de regra, a maioria das vezes vai dar o stop mais ou menos dentro do que você planejou, né? Por mais que tenha algum spread de zeragem ali, na hora que aciona o stop, enfim, mas vai ficar dentro daquilo que você planejou, tá? Então, como é que eu vou fazer para adotar essa regra do Alexander Elder aqui de a cada operação eu expor a cada operação expor ao máximo 2% do meu capital. Ou seja, um capital de 100 mil, eu expor no máximo em um prejuízo de 2 mil por operação, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui. Lembra do que eu estava falando das moedinhas na aula anterior? Então imagina naquela sequência lá em que deu 8 caras para mim, né? Vamos dizer que a cada vez que desse cara você tivesse que me pagar 2% do seu capital, né? A gente começou com um capital de 100 mil, eu comecei com 100 mil, você começou com 100 mil, e a cada vez que desse cara, você tinha que me dar 2% do seu capital, e cada vez que desse coroa, eu te desse 2% do meu capital, tá? O que acontece? Em 8 vezes, mesmo que deu 8 vezes ao meu favor, você teria perdido aqui 16 mil, né? 16 mil, mas você continuaria no jogo, tá? Então veja que você pegou uma sequência péssima de mercado, né? E você perdeu aí, né, 16% do seu capital só. E é isso que serve a gestão de risco. Mesmo a sequência muito ruim, você protegeu o seu capital, você mitigou as perdas, né? E está com o seu capital ali ainda inteiro, né? É lógico que sofreu um pouco, mas inteiro para você continuar no mercado e na hora que vinha a sequência vencedora, você poder ganhar do mercado, né? E na medida que a gente fizesse 100 operações, porque com gestão de risco ninguém ia ficar fora do jogo, na hora que a gente fizesse 100 operações, não ia ter problema nenhum, que as 50% das vezes você ia me tirar 2 mil em cada operação e as outras 50 que o outro acertou ia devolver e a gente ia ficar no 0 a 0, porque aqui a gente está no risco de 1 para 1, né, nesse exemplo que eu estou dando. Mas vocês entenderam a lógica do quanto é importante isso aqui, de expor no máximo 2% do capital? Tá? Então isso é importantíssimo. Por quê? As faixas de stop, quando a gente está falando de stop posicionado no gráfico diário, elas vão variar aí de 2%, 2,5% até 10%, né? Então abaixo de 5 a gente considera stops bem curtos, analisando gráfico diário. E 10 até 10 é um stop aceitável. É claro que isso aqui é uma faixa referencial, não é cravado. Tá? Às vezes você vai ver um stop lá de 12% e ver que o ativo tem condição de dar 48% fácil a seu favor. Né? É um ativo que está retomando tendência de alta e foi o mercado, né, vamos dizer assim, castigou um pouco aquele ativo. Né? Lógico que a gente viu lá dentro de umas regras da teoria de Dow, um ponto da teoria de Dow muito importante, que é o que os preços contam tudo. É lógico que tem um porquê daquele ativo estar ali, naquela faixa de preço, mas ele tem condição de retomar. Então, se ele retomar essa tendência de alta, ele pode voltar para patamares antes e facilmente valorizaria ali 48%. Então, esse risco-retorno é legal. Então, às vezes eu vou tomar esse risco de 12%, né, que é um pouquinho acima da média, mas o alvo que eu estou vendo, a proporção continua boa. Então, tá, isso aqui é uma faixa referencial. Então, quando eu, pegando em média aqui, se eu conseguir, vamos pegar um exemplo, tá? Já na faixa de 10% de stop, que é a faixa máxima aqui que a gente gosta de trabalhar. Então, como é que eu faço aqui, né? Mesmo tomando um stop de 10% para eu expor no máximo a 2% toda a minha carteira. O que eu faço? Aí eu venho e divido, né? Aqui está o segredo, eu vou dividir meu capital em partes, tá? Qual que é o número ideal? Que não tem regra, tá?
Eu vou começar com 5 porque de cara a gente já vai atender a essa regra do Elder, tá? Por exemplo, se eu tenho um capital de 100 mil e divido ele em 5 partes, quer dizer que cada operação minha, ela vai ter um volume financeiro de 20 mil reais, tá? Então, se eu tomar um stop de 10%, né, se realmente fosse, o risco daquela operação era 10% e eu realmente foi estopado, então o stop de 10% vai ser justamente 2%, né? Então 2 mil sobre 100 mil, né? Por que deu 2 mil? 10% de 20 mil, tá? Então esses 2 mil vai ser exatamente 2% só do meu capital de 100 mil, né? Então por isso que é legal ter pelo menos 5 ativos na carteira, né? E aí, nessa gestão de risco, quando eu defino, né, isso aqui é importantíssimo, eu defini isso aqui, ó. Porque quando eu defino isso aqui, é exatamente a agressividade da minha carteira. Como assim? Se eu colocar aqui poucos ativos, vamos colocar aqui 3 ativos só. Então eu estou pegando toda a minha carteira e dividindo em 3 ativos só. O que acontece? Quando, ah, por exemplo, eu vou ter minha carteira dividida em 3 partes, né? Então um capital de 100 mil, 33.333. Se, quando eu for estopado, né? Vamos pegar de novo um stop dentro das margens maiores aqui, né? Das faixas maiores, para a gente ter um exemplo. É claro que aí vai valer média, tá? Então se eu estopo lá um de 10, outro de 3, outro de 4, outro de 5, nunca a minha média vai ficar no limite superior. Então por isso que às vezes outra não tem problema eu fazer um stop de 12%, tá? Mas vamos lá. Então vamos pegar aqui. Ainda assim, vendo a pior das hipóteses aqui nas faixas superiores dos stops. Então, nesse caso aqui, se eu estopar com 10%, uma operação com um terço do meu capital total, eu estou expondo a 3% de risco, né? Deixa eu pegar as casas decimais aqui, né? 3,3, tá? Então, assim, não ficou tão longe da regra do Elder, ficou mais agressiva, né? Só que, qual que é a vantagem, né? Tem um lado bom de ser agressivo também, né? A vantagem é que as que eu acertar também, então eu imagino que não deu stop, e sim deu lucro, né? E lucro, por que 30%? Porque é sempre 1 para 3 aqui, no mínimo 3 vezes o meu stop. Ela vai me dar, nesse caso aqui, 10 mil de acerto, 10 mil de lucro, perdão. Então, 10 nessa operação aqui que eu entrei com um valor de 33.333, se me der 30% de retorno, é 10 mil reais de lucro. E 10 mil de lucro já vai me dar um retorno total da carteira de 10%. Então eu entrei com 33.333, tive 10 mil de lucro, quer dizer que é um lucro de 30% sobre a operação e de 10% sobre toda a carteira. Tá? Por quê? Quando eu tiver lucro também, ela vai ter uma representatividade maior da minha carteira. Então, cada operação acertada que eu fizer, ela vai impulsionar mais a minha carteira, né? Se eu tiver dividido em menos ativos do que se eu tiver dividido em muitos, né? Então, é uma carteira mais agressiva, né? Igual um fundo mais agressivo. Ele movimenta mais rápido, para cima e para baixo. Tá? Mesma coisa aqui. Tá? E se eu vou aqui para uma carteira um pouco mais defensiva, aqui com muitos ativos? Então, eu vou colocar aqui 8 ativos. Tá? Então, o que acontece? Ó, dentro da mesma carteira de 100 mil, o valor da operação agora ficou 12.500. Então, cada parte vai ser só 12.500 e vou ter 8 ativos posicionados ao mesmo tempo. Se eu tomar 10% de stop, vai ser um stop só de 1.250. Quer dizer que ele é o equivalente a 1,3% da minha carteira inteira, né? Então, fica bem mais defensivo, né? Mas o que é o problema? Quando eu tenho lucro também, esse lucro vai representar, dentro da operação, a mesma coisa, né? Lógico, mas na carteira ele vai representar muito pouco, né? Então quer dizer que se eu tiver 30% em uma das mãos lá, ele vai dar um ganho na minha carteira só de 4%. Então é a mesma coisa que a gente olhar um fundo lá mais moderado que ele movimenta menos, né? Ele é mais defensivo, mas movimenta menos. Então, isso aqui que está a questão da agressividade. Então, a primeira coisa que você tem que definir, exato, se você quer uma carteira muito agressiva, mas não tão agressiva, né? Geralmente quem tem capital... primeiro, eu vou falar isso aqui, mas já com alguns asteriscos, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um plano que
que independente do capital ele deva funcionar, tá? Mas na prática isso aqui acontece um pouco. Então quando a pessoa está com um capital muito grande, né, é normal, ela precisa diversificar, ela vai botar mais ativos, tal. Mas vamos falar aqui em vias gerais, o que eu acho legal, né? Eu acho 5 muito, muito legal, tá? Porque 5 eu atendo à regra, ainda é uma carteira agressiva, né? Então, é, os acertos são relevantes na carteira, né? Acima de 5% de ganho na carteira. E eu também estou defendido. Então, eu gosto dessa razão de 5, tá? Então, eu gosto de trabalhar de 4 a 6 ativos. Eu acho bem legal isso, tá? Não gosto de trabalhar com muitos ativos, então vamos colocar aqui, vamos voltar aqui, 8 ativos ou 10 ativos. Por que eu não gosto de trabalhar com muitos ativos para uma carteira de swing trade, tá? Por dois motivos, né? Exatamente por começar a ficar defensivo demais e os ganhos não dão um punch tão grande na carteira. E o segundo motivo é custo de oportunidade, tá? Se eu começo a ter ativo partes demais, né, nem sempre eu estou com 10 operações muito boas para fazer ali no mercado. E aí parte do meu capital começa a ficar parado e eu começo a cair no custo de oportunidade, tá? E aí não é legal, tá? Por exemplo, eu estou com 6 ativos posicionados, né, se eu estou com 10 e 4 aguardando uma oportunidade, né? Porque no mercado a gente só entra quando tem oportunidade. Né? É melhor eu ficar de fora do que ficar entrando numa operação que está ruim, que o risco de retorno não está legal. E aí eu já começo, né, a ficar com 4 parado, então eu estou ocorrendo ali no custo de oportunidade, eu estou deixando de rentabilizar aquela parte. Né? Então não é legal, né, nesse sentido. Então eu acho legal de 5 a 6, de 4 a 6 ativos, né? 5 eu acho uma razão bem legal. E definido isso aqui, então você vai definir isso aqui uma vez só. Lógico que você pode mudar com o tempo, né? O tamanho da carteira você já sabe, é lógico que você fez novos aportes, a minha carteira é 100 mil, mas eu estou gostando demais, quero botar mais 50 mil. E eu tive mais 20 mil de lucro nesse ano e vou botar mais 50 mil. Então quer dizer que sua carteira, que era 100 mil, ela teve mais 20 mil de lucro que você teve no ano, mais 50 mil que você está colocando, sua carteira agora é 170 mil. Então a gente precisa sempre saber o tamanho da nossa carteira. Então minha carteira agora é 170 mil, tá? Então, se ela é 170 mil e eu vou continuar com 5 ativos, que a minha receita deu certo naquele ano, eu quero continuar do mesmo jeito, agora eu tenho que saber que o valor da minha operação é 34 mil. Então, o volume financeiro de cada operação minha, das 5 mãos, é 34 mil. Sabendo disso, né, eu vou para a segunda parte, que é dimensionar a operação. Tá? Então, eu tenho 34 mil, esse é o meu valor de operação. Quantas ações que eu vou entrar? Né? Gente, isso aqui é muito simples, mas vai fazer você mudar a forma de pensar. Eu vejo muitas pessoas focando em ativo barato, barato assim de ticker, tá? Porque o valor da ação é outra coisa. Mas é empresa que tem o valor por ação ali de 5, 6 reais por ação. Gente, isso aqui independe, né? Aí eu vou deixar de entrar lá em Vale, que às vezes possa estar dando uma oportunidade muito boa, mas ela custa 90 e poucos reais. Não faz sentido. Sempre a gente vai pensar em volume financeiro e percentual, tá? Então é quantos por cento stop, quantos por cento que é o alvo? E aí depende do valor do ticker, né? Porque eu tenho o volume financeiro, tá? E o valor da ação. O valor da ação é 15. É 15 reais por ação. Então beleza, tá? Então se é 15 e o meu volume financeiro é 34 mil, isso vai me dar o quê? 2.267 ações, tá? Eu só vou pegar isso aqui e dividir por isso aqui. Então, me dá a quantidade de ações. Daí, para eu não ter que entrar no mercado fracionário, eu vou ajustar isso aqui para múltiplos de 100, tá? Então, aqui eu posso ir arredondo para cima, 2.300 ações, tá? Na hora que eu fizer isso, né, arredondar para cima, o valor real da operação vai dar um pouquinho diferente da anterior. Então, que estava dando 34 mil, né? E aqui foi para 34.500. Beleza, não tem problema nenhum. Esses 500 a mais aqui, eu entro a menos na outra mão. Então, a outra mão eu vou entrar com 33.500 só para fazer o ajuste da minha carteira. Tá, pessoal? Então, isso aqui esquece, né, entrar e vai tirar você dessa necessidade de entrar em ações que o pessoal fala ações baratas. Não faz sentido. Se você tomar 10% numa ação barata, é a mesma coisa que você tomar 10% com o mesmo volume financeiro de um ativo caro. Tá? Você tem que entrar nas boas operações. O ativo custa aqui R$ 70. Tá? Putz,
Beleza, deixa eu só apagar aqui. R$ 70 com o mesmo capital lá de 34 mil, quer dizer que ele está falando aqui que vai dar 486 ações. Aí eu arredondo aqui para o mais perto, ou para cima ou para baixo, múltiplo de 100, então eu vou entrar com 500 ações. Bom, deu 35 mil. Beleza. Então, 35 mil, essa eu entro com 35 mil, a outra mão eu entro com 33 e compenso. Beleza, pessoal? Então, é muito simples aqui. Eu pego o volume financeiro, né? Então, lembra lá que a gente está dividindo nosso capital em 5, né? Então, dá o volume financeiro X. Pego o valor do ativo, divido, já tenho aqui fácil o dimensionamento da minha mão e aí eu vou, né, seguir a minha estratégia aqui fácil, sem dúvidas, né? Então, eu já sei quanto cada mão eu vou entrar, né? E não tem erro, né? Então, na hora que, se eu tomar um stop de 5%, é sempre a mesma coisa, independente, né, do preço do ativo, né? Então, eu estou lá em Vale, que custa 90 mil, perdão, R$ 90 por ação. Estou lá, sei lá, em outro ativo, Neogrid, que custa, sei lá, R$ 15 por ação e não tem problema nenhum. Os volumes financeiros são iguais, que eu estou em cada ação dessa, né? Então, se eu tomar 5% stop nessa, eu estou dentro do meu gerenciamento de risco, né? Se eu ganhar 30% nessa e 30% na outra também vai me dar o mesmo retorno, tá? Então, eu tenho já bem na minha cabeça o tanto de risco que eu estou exposto em cada uma, né? E se der os ganhos que vier também, quanto que eles vão impulsionar a minha carteira, tá, pessoal? Gente, isso aqui é muito simples, vocês viram aí, mas faz toda a diferença. Na hora que a gente aplica, tá, essa gestão de risco com gestão de carteira junto com o risco-retorno que a gente viu na primeira aula, gente, não tem erro, tá? Não tem erro. Quando a gente perde, a gente está protegido, lá está perdendo 2%, e quando a gente ganhar, a gente vai ganhar muito, tá? Então, numa sequência, de novo, né, numa sequência de várias operações, vamos estar aqui nesse quadrinho rentável, tá, pessoal? É isso, vejam e revejam essa aula quantas vezes for preciso, tá? E muito boa sorte nas operações e até a próxima aula.